Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Que a graça e a paz estejam com todos. E que o amor do Pai continue dando saúde e sabedoria a cada mãe que tem se posicionado, a cada mulher que tem honrado aquilo que o Pai confiou, diante de tanta dificuldade, diante de tantas adversidades, e qual esse mundo, infelizmente, tem deixado a desejar. Aqui, como já foi ministrado hoje, referente ao temor, referente à reverência diante do Pai. E como o irmão falou há pouco, realmente foi muita chuva, deixou muitas famílias desabrigadas, mas a natureza agradece e a cada dia está requerendo o que é dela, né? Porque a gente sabe que quando se trata de natureza, a gente diz a mãe da natureza, né? A qual o papai tem deixado para que o homem, através de Adão, primeiro homem, a qual infelizmente fez algo que desagradou o pai, né? E logo após veio um segundo Adão, através da serva Maria. Como não falar de Maria? Uma mulher separada, uma mulher idônea, uma mulher com fé, uma mulher temente, uma mulher virtuosa, uma mulher agraciada por Deus, pelo fato de que abriu mão de si, sendo que ela já estava praticamente noiva de José. Eu creio que todos já conhecem essa passagem. E ali ela se debruçou entre dois pensamentos. Como posso eu, Senhor, estar grávida, sendo virgem? Pergunta que a gente muitas das vezes para tentar entender. E aí eu vinha conversando com o pai sobre isso. Quem é você quando o homem vê? Não vê, mas Deus está vendo. Como é sua conduta perante o Pai? E a qual o irmão Elcio estava relatando aqui, referente à reverência. E de fato é vergonhoso, irmão. Porque eu digo para vocês, eu particularmente, Janda, peço ao Pai todo dia que me dê discernimento, sabedoria, e onde eu adentrar, que Ele já chegue primeiro. Por quê? Eu lido com gente, eu trabalho com gente. Então, a partir do momento que não eu escolhi, mas o queimou no meu coração, ao qual eu pedi a Deus, eu falei: Pai, eu não quero mais trabalhar para ninguém, mas quero viver pela fé e ser dependente de Ti. Então, a partir do momento que isso queimou em meu coração, eu tenho a certeza de dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a cada lá que eu adentro para poder levar a massoterapia, a palavra de Deus é ministrada. Antes de eu sair da minha casa para entrar em qualquer lar, eu falo: Pai, só me permita adentrar em qualquer ambiente, se for do teu consentimento, que a tua palavra queime ao meu coração para eu transmitir para essas outras vidas. Irmãos, e assim tem acontecido. E eu louvo a Deus por isso. Então, às vezes eu estou atendendo a pessoa e ali mesmo o Pai começa a ministrar em meu coração, e ali eu dou risada, ali eu brinco, e ao mesmo tempo eu estou falando do amor de Deus. Então, tem muita gente depressiva, tem muito casamento mal arrumado, tem muitos filhos que não obedecem ao teu pai, sendo que um dos mandamentos, lá em Êxodo 20:12, diz que os filhos, eles têm que honrar os seus pais, independente da circunstância. Temos que honrar os nossos pais, porque antes de ser pai, somos filhos. E eu questionando uma coisa assim, conversando com o pai: como é que uma criança dentro de um ventre de uma mulher é gerado? Aí você vê,
é uma coisa inexplicável, irmão. Chega a ser extraordinário. Uma criança ser formada no ventre de uma mãe. Aí vem todo o passo a passo, de 1 a 9 meses. A mãe ali, ó, passando dor, passando perrengue, passando enjoo, né? E muitas das vezes os filhos não honram o teu pai e tua mãe. Eu digo referente a Ana. Como falar de mãe e não relatar Ana? Quem foi Ana? Ana, ela era praticamente humilhada pela rival, como se diz assim, entre aspas, a Penina. Que Penina humilhava Ana porque Ana não podia dar filho. A madre de Ana, infelizmente ou felizmente, porque Deus, o nome dele tem que ser glorificado, né? Ela não podia ter filho. Mas o Elcana, como seu marido, ele sempre levava a sua família para ir até o altar, segundo na lei do Velho Testamento, adorar a Deus, fazer sacrifício. Mas ali ela relatou o seguinte, que ela queria um filho. Dai-me um filho, Senhor. Você sabe qual o significado disso? Dai-me um filho, Senhor. Eu sou uma filha que eu já estou cansada de ser humilhada por Penina. Penina o tempo todo humilhando, porque todo ano Penina estava tendo filho e ela não. Aí eu pergunto a cada um de vocês, como mãe, é prazeroso ser mãe? Eu digo porque eu sou mãe. Eu tenho uma filha de 22 anos. Olhando para mim parece não, né? Mas eu tenho uma filha de 22 anos. E eu louvo a Deus a cada dia e peço a Deus a cada dia que me dê saúde, sabedoria, e sou grata a Deus para continuar a educá-la. Porque não é fácil ser mãe solteira. Falar é fácil, mas a prática é totalmente diferente. É você impor, porque não tem um homem, porque muitas das vezes o homem, ele como cabeça, é espelho para o filho. E muitas das vezes o filho não honra, porque é mãe solteira. Mas você tem que ter pulso, tem que buscar sabedoria do alto, para verdadeiramente educar. Fácil não é, mas eu louvo a Deus, porque a cada dia ele tem honrado. Mas vamos lá, a palavra, eu nem comecei ainda, hein? Mas Deus é fiel. A palavra a qual ele ministrou e tocou meu coração para trazer para vocês é a palavra que fala de Noemi. Ruth, o livro de Ruth, que é muito rico, é tão pequeno, são só 4 capítulos, mas porém fala verdadeiramente e poderosamente forte aos nossos corações, eu creio. E quando eu cheguei, que Elson me pediu para poder trazer essa mensagem, eu vou dizer a vocês, viu? Me deu um friozinho na barriga. Aquele temor que a gente tinha cá, eu creio que ainda não saiu de mim não, porque quando a gente está em graça, realmente a gente relaxa, viu, irmão? Relaxa, não é fácil não, porque a gente acha que já estamos salvos, então não precisa fazer mais muita coisa. Mas não é bem assim que a banda toca não, viu? Porque o meu coração gelou, eu fiquei praticamente com dor de barriga, eu falei, ô irmão, é sério? Mas louvado seja Deus, que até agora eu estou aqui tremendo, mas amém. Bendito seja papai. Eu sempre, quando eu estou fazendo meus vídeos, como eu estou indo em direção a cada lá, eu já saio agradecendo. Aí as minhas clientes em si, ela fala assim, Janda, eu amo como você faz seus vídeos, que você fala assim, oh glória, gratidão ao papai, eita maravilha. Isso para mim é muito gratificante, em saber que tem outro ser lá que está prestando atenção e está vendo que o nome do Pai, independente de que seja a situação, está sendo ministrado. E isso é importante, irmãos. Isso é muito importante para que, de fato, papai venha a ser glorificado, venha a ser exaltado e que a gente venha realmente dar lugar ao Espírito Santo, assim como Noemi saiu da sua terra, né, com seu marido. Naquela época, irmãos, os maridos em si, as mulheres eram obedientes. Não é que não seja agora, mas assim, eu creio que era mais ferrengue. Hoje está muita libertinagem no lugar, né? Então, quando a gente para meditar
e ver a história de Noemi, é forte. É forte porque ela saiu da sua terra natal, em Belém, para uma terra de estrangeiro, desconhecida, a qual significava pecado, através da descendência de Ló, ao qual eu creio que todos nós conhecemos, a qual que através das filhas, né? Inclusive a filha mais velha de Ló, a qual deu vinho, né? Junto com a irmã caçula, para dali vinha a descendência que é os moabitas. E a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, porque Deus ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, e a gente temos que estar praticamente na obediência, em buscar e aprender, né? Quando se trata de Noemi, eu tiro muita lição referente a Orfa e Ruth. São 3 pessoas diferentes, né? Orfa, Ruth e Noemi. Noemi, ela deu exemplo como sogra e como mãe, né? E a gente como mulheres e homens, porque assim, tem muitos homens que é mãe, que foi pai solteiro, né? E a gente para analisar hoje, essa geração que tem deixado a desejar, segundo a tecnologia, infelizmente, né? Então hoje a gente tem que parar e analisar o seguinte, eu vou tornar a repetir. Quem é você quando o homem não está vendo, mas Deus está? Qual é a sua conduta perante o Pai? Porque na religiosidade a gente tinha medo do pastor, né? Quando se tratava assim, eu não vou fazer isso por causa do pastor, vai chegar até o pastor. A gente tinha um medo, né? Eu não vou para a praia porque o pastor disse que não pode ir para a praia, disse disso. E Deus que tudo vê, por que a gente não põe isso na mente e diz, poxa, isso vai desagradar o Espírito Santo? E ele queima, irmão. Queima porque a palavra a qual Cris estava ministrando aqui, que Deus ele faz a comparação, que está lá no livro de Isaías 39, 49, se não me engano, 15, fala que Deus ele faz essa comparação. Deixa eu só ver aqui, que Deus ele faz essa comparação de uma mãe, né? Ainda que uma mãe te abandone, todavia eu jamais, nunca te abandonarei. Então é uma comparação assim inédita da parte de Deus, referente a uma mãe, referente a uma mulher, referente a uma filha, referente a uma esposa, a qual já foi ministrado aqui. Antes de ser mãe, você foi uma criança. Da criança chegou à adolescência, da adolescência chegou a adulto. E infelizmente algum dos filhos diz assim, agora eu já sou adulta, eu posso fazer o que eu quiser. Quem foi que falou isso? Quando a última vez que eu fiquei adulta aqui, eu fui falar assim para a mamãe, aqui o cinto, ó. Quem disse que você já é adulta, pode fazer o que você quiser? Não é bem assim que a banda toca, não, bebê. Eu falei, opa, tá certo, mãe, eu não quero apanhar, então estou aqui debaixo da obediência. Então, enquanto a gente estiver nessa face da terra, viemos fazer por onde? Porque foi isso que Noemi, ela fez. Saiu da sua terra, perdeu seu esposo. A Bíblia, lá em Ruth 1, não relata como foi a morte do marido dela. A Bíblia não relata, mas diz que ele saiu da sua terra, levou sua família, porque naquele momento Belém estava em escassez, Belém estava em fome. Então, eu creio, no meu olhar crítico, que ele fez igual ao sobrinho de Moisés, Arão, isso mesmo, referente à escolha. Eles estavam brigando, porque assim, a família de um já estava maior que a outra, muito gado, muita fartura, e ele pediu que fizesse as suas escolhas. Você vai, as terras estão aí, escolha a qual você quer ir. Ele escolheu a terra da perdição, as Campinas, como é Sodoma e Gomorra. E ali aquela cidade
estava pela misericórdia. Mas Deus, Ele avisa, independente de qualquer coisa, antes de acontecer as coisas. Agora cabe a gente estar com o coração contrito e aquebrantado, sensível à voz do Espírito Santo, para que possamos ser conduzidos por Ele e fazer a vontade dEle. O que eu peço a Deus todo dia: Pai, me ajude a ser uma boa mãe, me ajude a ser uma boa filha, me ajude a ser uma boa serva, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado a cada dia, que não seja em mim, na minha natureza acadêmica, porque somos fracos, somos pecadores, mas necessitamos da infinita misericórdia do Pai para prosseguir com oração, prosseguir com determinação, aprendendo a cada dia com o Pai, colocando a nossa fé em ação, porque sem fé é impossível agradar o Pai. Mas a conduta de Noemi, estando na terra pecaminosa, ela não perdeu a fé dela, ao ponto de ela dizer: estou amarga de amargura. Meu nome já não é Noemi, mas Mara. Mara significava amargura. Você sabe o que é perder seu marido, irmãos? Perder logo após 10 anos, há quase 10 anos, perder seus filhos? E aquela mulher ali de pé, é fácil? Não. Aí fica agora 3 viúvas, praticamente, na terra estrangeira, porque a única estrangeira que estava ali no momento era ela. Ruth e Orfa estava na terra dela, a terra que era Moabitas. Então, o que me chama a atenção nesse livro de Ruth é a fé de Noemi, o poder de superação, o ensinamento que ela deixou para com as suas noras, que ela considerava como filhas, trazendo para a nossa realidade. Diz assim Noemi no versículo 1, capítulo 8. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um à casa de suas mães. Só esse versículozinho. Eu creio que vocês em casa, eu já até peço, vocês meditem nesse livro de Ruth, porque ela honrou o Deus que ela servia. E o testemunho de Noemi fez a qual Ruth dá lugar, ao ponto de ela dizer: onde a senhora ir, eu irei com a senhora, eu vou com a senhora. Se a senhora morrer nessa terra, eu morrerei nessa terra. Então é uma passagem assim, bem forte, e me chamou muita atenção, porque quando ela disse: pode ir para a terra das suas mães, Orfa veio, deu um beijo em Noemi e partiu. Ruth opinou em ficar. Eu fui procurar saber, Ruth ela opinou em ficar. Por que ela ficou? Aí eu digo para você: pelo testemunho, pelo cuidado, pelo amor daquela mulher. Ainda que estava fraca, por ter perdido seu marido e seus 2 filhos, a fé dela não foi tão abalada como a gente vê hoje. Qualquer coisinha, muitas das vezes, abala a gente e a gente quer sair chutando o pau da barraca. Mas o Pai, Ele sempre tem uma palavra de refrigério. O Pai sempre vem com regozijo. O Pai vem sempre com um amor para com seus filhos. Então, uma reflexão que eu parei para analisar. Falei: Senhor, isso é muito forte. De uma mulher que perdeu seu marido, saiu da sua terra, a qual ela era confortável, mas infelizmente, devido à escassez, devido à desobediência, muitas das vezes, do povo, chegou a fome na terra dela. Então o marido, assim, eu acho que ele foi pelo caminho assim mais fácil. Não, vamos sair da nossa terra porque já está acontecendo essa situação. Porém, vamos para uma terra que eu creio que vai manar leite e mel. Até o momento, irmão, estava tudo lindo.
Até o momento estava tudo maravilhoso. Até o momento que o marido se foi. E eu fiquei tentando caçar se eu conseguia algo sobre a morte do marido dela, Emelec, mas não tem. A Bíblia não relata como foi a morte dele. E tampouco não relata a morte dos filhos dela. Eu fiquei assim, Deus ele sabe fazer, faz como quer. Mas a questão é, eles casaram com as moabitas, Ruth e Orfa. Então são 3 características de 3 vidas, de 3 mulheres, de 3 pessoas, ao qual teve a sua passagem. A questão é, vocês têm agarrado aquilo a qual o Pai tem colocado e confiado a cada um de vocês? Qual é o nosso papel como filha, como mãe, como serva, como esposa, como amiga? Porque se a gente for parar para analisar aqui, lá no livro de Provérbios 18, se eu não me engano 24, a palavra de Deus diz que há amigo mais achegados do que o próprio irmão. E eu entendi ali o seguinte, que Orfa, ela era amiga de Noemi, que Noemi já velha, não podia ter mais filho, ao ponto que aqui ela relata, ela não podia ter mais filho. Por isso ela despede as 2 noras. Eu não posso mais dar filho para vocês, eu já sou velha. Como posso eu, no meu ventre, vocês não vão esperar. Então a gente para entender hoje, quem somos nós, qual é a nossa conduta. Será que vamos hoje parar para dar o nosso braço, a nossa cara a bater àquela pessoa que realmente necessita? Que viemos ter muito cuidado, irmão. Aqueles que a gente diz que são os nossos amigos. Que viemos ter muito cuidado, as nossas condutas nesse mundão afora. Porque eu digo para você, eu já tomei muito na cara, muito da cara. Mas muitas das vezes porque eu não perguntei ao Pai se de fato aquela pessoa era o que falava que era. E a gente não vai saber, porque a própria palavra de Deus diz que quem esquadria e conhece o coração do homem, não sou eu, não são vocês, é Ele. É Ele que faz como Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele bem quer. Mas quando a gente pede discernimento e sabedoria a Ele, assim como Noemi fez, porque através dela, ela se posicionando, veio quem? O Boaz. Boaz era um parente próximo. E através dele, veio o rei Davi, que era filho de quem? De Jessé. Quem era Jessé? Filho de Obed. Então, a genialidade de cada geração vem de acordo a nossa busca, vem de acordo ao nosso querer, vem de acordo a gente se dedicar. E como não falar de uma pessoa que realmente se dedicou, uma mulher que abriu o seu coração? Às vezes assim, irmão, em um simples versículo, você aprende muita coisa. Mas se tiver dúvida, leia o livro todo, porque é isso que eu faço quando eu estou com dúvida, quando eu estou agoniada. Eu falei, Pai, essa palavra está queimando meu coração, mas eu não estou entendendo. Aí o que é que ele faz? Leia o livro todo. Não fique pegando texto sem contexto. Não vá só porque a B ministrou. Busque, procure aprender, porque a prática é nosso cotidiano, é nossa convivência. E eu sempre tive isso comigo. Quem é você perante o Pai? Porque a gente pode esconder do irmão Elcio, pode esconder do nosso pai, pode esconder de nossa mãe, mas de Deus, ninguém pode esconder, de jeito nenhum. Então ali, eu digo para vocês, quando ela disse, Noemi relatando a Ruth, a Orfa, Noemi 1:8, e disse Noemi, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com
os que morreram e contigo. Logo após aqui no 11, porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque quereis comigo? Tenho eu ainda um ventre, filhos, para que vós sejam como por maridos? Foi o que eu acabei de relatar. Ela não tinha mais como ter filho, ela já era velha. Mas ainda assim Deus honrou, porque Ruth, ela fez uma escolha. Foram 2 mulheres e um só caminho. Orfa voltou, trazendo para a nossa realidade, para adorar os seus deuses estranhos. Mas Ruth não. Ruth diz: eu quero conhecer esse Deus. Eu quero abraçar essa causa. Eu quero amar como você ama. Eu quero fazer a diferença. Porque com tudo o que passou na vida daquela mulher, irmãos, não foi fácil não. Mas através do seu testemunho, do meu testemunho, muitas vidas serão edificadas. Muitas vidas serão alcançadas. E é uma reflexão que temos que fazer ao deitar e ao se levantar. Quem é você? Qual o seu papel aqui na face da terra? Porque eu creio que ninguém aqui caiu de paraquedas. Todos nós temos algo a fazer, como diz a parábola do semeador. O pai, a um deu um talento, a outro deu 2 e a outro deu 3. O que ganhou 3 talentos, ele multiplicou. O que ganhou 2 talentos, ele multiplicou. O que ganhou 1, infelizmente enterrou. Então não enterre aquilo ao qual o papai confiou no seu coração. Não deixe a circunstância da vida tirar aquilo que é mais precioso, que é o amor incondicional. A gente tem que entender isso, porque senão a gente vai ficar dando soco no vento. A palavra de Deus que ninguém jamais viu a Ele, mas a gente sente a presença. E a palavra dele testifica em cada coração. Que a gente vinha tomar como lição, porque quando se trata de mãe, a gente tem vários exemplos, irmão, de mãe. Tem Maria, que através do amor do pai, ela foi separada, foi escolhida. Tem Ruth, que deu a vida a Obed, que através disso veio a geração de Davi, logo após a de Cristo. Quando a gente para analisar, são 2 tipos de Adão. O Adão de lá de Gênesis, que foi o marido de Eva. Como não falar também de Eva, que se permitiu a ter também 2 filhos, que infelizmente a gente conhece a história, por causa da inveja, um tirou a vida do outro. Como não falar de Ana, que vivia sendo oprimida dentro do seu próprio lar, porque ela não podia ter filho, mas foi a própria palavra de Deus. Mas logo após ela disse: pai, tu me des um filho, eu te devolverei. Mas porém, depois que eu deixar de amamentar Samuel, eu te devolverei ele. Ele estará na tua casa. Ele disse: eu pode fazer o que você quiser, eu só quero ter o prazer de ser mãe, porque eu não suporto mais estar sendo humilhada por Penina na minha própria casa. Quantos de nós tem passado humilhação? Quantos de nós tem passado perrengue por causa de A, B, C, aliás, do alfabeto todo? Mas Deus sempre vem com um escape. Ele sempre vem com um refrigério. Depende de mim e de você para fazer a diferença. A cada dia que passa, o tempo está passando, irmãos. As coisas estão acontecendo. E a nossa geração passada não é essa geração de hoje. Infelizmente, essa geração de hoje, quem está educando os seus filhos é a tecnologia. A criança chora, o que é que os pais fazem? Tome o celular, tome um iPad, tome um videogame.
Por que a gente não para e chama seus filhos para sentar, para orar, para meditar na palavra? Sabe por quê? Porque infelizmente algumas mães, alguns pais, alguma família tem perdido essa essência. E o pai, ele vem chamando para perto a cada santo dia. Ei, mãe! Ei, pai! Acorda! Meu ensinamento não foi esse não. Então vamos entender o seguinte. Eu vou tornar a repetir. Quem são vocês perante o Pai? O que temos deixado a desejar perante o Rei? Que a gente fala que Deus era o nosso Pai. Mas a gente, como filho e filhas, o que temos feito para agradar ao Todo-Poderoso Eu Sou? Pergunta que não cala, né? Mas Deus achou graça em Maria, Deus achou graça em Ruth, Deus achou graça em Noemi, Deus achou graça em Rebeca, Deus já achou graça em Raquel, que também não podia ter filho, mas a irmã toda vez estava parindo. Então são vários relatos, irmãos. São vários estudos, várias opressões. Se a gente for parar aqui para falar de mães, se for falar de filho, a Bíblia está recheada. Outro dia eu estava me perguntando. A gente não tem necessidade de estar buscando outros livros, sendo que a Bíblia, eu faço até uma observação. A Bíblia ela é completa. Tem ação, tem drama, tem suspense, tem romance, tem aventura, tem terror, tem tudo. É só a gente começar a estudar do início ao fim. Tem necessidade de a gente estar buscando outras fontes? A gente sim, procura estudar, porque muitas das vezes tem muita coisa que não tem aqui nas escrituras. Não tem. A gente vai fazer uma pesquisa, muitas vezes não acha. Então, a Bíblia ela relata várias coisas. Então, a gente como filhos e filhas e servos e servas, apenas temos que analisar o nosso linguajar. Como o irmão Elcio relatou, realmente, a gente muitas das vezes esquece. Só porque estamos na graça, não dê ocasião à carne trocar a liberdade com libertinagem. E isso tem deixado a desejar. E eu creio que o Espírito Santo do Pai, muitas das vezes, não tem se agradado das nossas condutas. Então temos que vigiar realmente de fato. Temos que abrir nosso coração para o Pai naquilo que realmente importa. E se a gente não parar para analisar isso, vamos ser mais um que nadou e morreu no seco. E eu me espelho em uma passagem, como o profeta, não sei se era Eliseu, que quando ele passava aos lugares, às aldeias, uma serva mulher falou: eis que vai passando aí um homem de Deus. Quando foi, irmão, que a gente parou para ouvir isso? Pergunta que não cala, né? Lá vai aí uma serva de Deus. Mas infelizmente devido a muito mau testemunho, infelizmente devido às redes sociais que está banalizando e usando a liberdade como a libertinagem, o nome do Senhor, tem enfraquecido aquilo que é mais importante. Colocar a nossa fé em ação. Colocar a prática ao qual fomos ensinados, porque não teve pessoa melhor do que Cristo para ensinar a cada um de nós os caminhos que se deve seguir e servir. E eu peço a Ele: Pai, coloca temor a cada dia no meu coração, que eu venha ser reverente diante de Ti. Não me deixes vacilar, Pai, que meus joelhos muitas das vezes vacilam. Não me deixes enfraquecer, que eu venha cada dia ser coluna na minha residência.